Isaías capítulo 9, versículo 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvidas em sangue serão queimadas, servirão de pastos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. Você tem noção que Deus é amor, que Deus é perdoador? Agora me veja bem, se você sabe tudo isso, eu sei que Deus é tudo isso, então se você não consegue estar bem com alguém assim, como você vai ficar bem com outra pessoa? Se eu sei que Deus é tudo isso, se eu não estou bem com Deus, como eu vou ser bem com outras pessoas? Quem não está bem com Deus, esquece, não estará bem com ninguém. A vida que você vive hoje, o homem que você é hoje, a pessoa que eu sou hoje, por exemplo, o homem que eu sou agora, contribui ou não para o homem que eu desejo me tornar? Porque eu posso estar vivendo uma vida agora baseado naquilo que me moldou um dia, mas o que me moldou um dia não me define hoje. O Evangelho, ele é naturalmente sobrenatural. O Evangelho não é para melhorar a nossa vida. O que Jesus veio fazer foi para transformar a nossa vida, devolver essa autoridade, aquilo que se havia perdido. Então, se eu na vida só brilhar, eu não vou cumprir o propósito. Quando a palavra manda eu iluminar, brilhar, eu posso estar brilhando e não estar iluminando, porque se só brilhamos, mas as pessoas não conseguem ver as nossas boas obras, nós brilhamos, mas não iluminamos. Iluminar fala de acender a luz do outro, não é brilhar para o outro, é acender a luz do outro. É como uma vela, sabe? Você pega uma vela e vai acendendo um monte de velas com a mesma vela, sabe? Sabe bolinho de aniversário? Essa semana fomos no aniversário da dona Roseli, minha mãe. Não deu para botar todas as velinhas, porque não cabia no bolo. Então a gente botou duas, né? Duas de 7, né? Que dá 77. Mas quando eu já fui aniversário que tinha muitas velinhas, aí pega uma velinha, acende uma e uma sai acendendo a outra. Não é assim? Então iluminar é isso. É você se gastando, se desgastando, assim como o apóstolo Paulo falou: me gastarei e me deixarei gastar, para você iluminar outras pessoas. A obra do Evangelho, ela só é completa na sua vida quando isso acontece com você. Você não está aqui só para brilhar. O Evangelho não é uma oportunidade para mim brilhar, ainda que o Senhor diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, mas tem um objetivo brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então eu cumpro o meu objetivo, não é quando eu brilho, é quando eu ilumino, quando eu saio acendendo todo mundo. É uma vela que acende outro, amém?
Então esse é o maior presente que você pode dar a alguém. Eu costumo dizer que o maior presente que você pode dar a alguma pessoa é a sua atenção, é o seu respeito, é o seu amor, porque isso não tem preço. E o melhor é você dar isso para alguém que não pode te dar nada em troca. É você exalar respeito, exalar atenção, exalar amor para uma pessoa que você não vai ganhar nada com isso. Mas você cresce em dignidade e nobreza. Isso é o poder do Evangelho. Irmãos, muitas pessoas têm negado a Cristo para viver melhor aqui na terra, mas a maior parte não entende que a sua maior vida não é agora. A sua vida na terra agora tem prazo de validade. A sua maior vida é uma vida eterna. Então não quebre os princípios da vida eterna para se dar bem agora. Amém, querido? Porque eu preciso definir, eu quero estar bem agora ou eu quero estar bem para sempre. Porque esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Ontem eu estava numa conversa com alguns irmãos, e são irmãos de negócios, irmãos que movimentam milhões todos os meses e anos. E nós estávamos falando justamente na situação, às vezes, da nossa nação, das dificuldades, e alguém saltou na mesa e disse: mas os meus recursos não dependem disso. Os meus recursos dependem da fé. A gente até cantou uma musiquinha: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Veio uma glória de Deus na mesa, irmão. Então é isso, o Evangelho é preparar você para viver essa realidade, mas entendendo que tem muito mais do que isso. Você está tentando entender a realidade, mas não consegue compreender Deus presente na realidade. Então melhor do que conhecer a realidade presente é conhecer Deus presente na realidade, porque Deus está presente. Amém, irmãos? Deus está presente. Os irmãos apresentaram aqui essa cantata, e no final você prestou atenção no que ele disse? Isso aqui não é só um memorial, é um manifesto. É um manifesto, é um atributo. Aleluia. Não é só para lembrar, é para lembrar e agir. Aleluia. Aleluia. Então esse para mim é o compromisso de um crente com o outro. Um crente que tem compromisso com o outro, ele manifesta a sua natureza de cristão. Ele manifesta a sua natureza. Então eu não devo ter somente compromisso com a sua situação, eu preciso ter compromisso com a sua natureza. Porque eu posso chegar nesse púlpito aqui agora e dizer assim para você: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção. Ok, eu me comprometo com a sua situação, mas eu preciso, antes de me comprometer com a sua situação, me comprometer com a sua natureza. E a sua natureza é divina, e você precisa lembrar disso. Então você pode não estar vivendo os melhores dias da sua vida, mas você tem uma natureza abençoada. Amém? Tem coisas que são redundantes, irmãos. A gente diz: Deus me abençoa, me dá vitória. Irmão, tudo que Deus cria, Deus já abençoa. Tudo que Deus cria é abençoado. Deus criou um peixe para nadar. Você imagina um peixe acordar de manhã, pegar as duas barbatanas assim e dizer: Deus, eu preciso nadar hoje, me ajude. Não, essa é a natureza dele. Então ele já nasceu com uma bênção natural, que é nadar. Agora peixe no aquário também nada. Você imagina um pássaro acordar de manhã, botar as duas asas assim, dizer: Deus, por favor, me ajude a voar hoje. A natureza dele essa é a sua bênção. E qual é a bênção de um homem? Domine ele sobre todas as coisas. A autoridade desse homem é dominar sobre coisas, não sobre pessoas, mas sobre coisas. Pessoas você não domina, você conduz, você domina coisas. Amém, querido? Então quando você for ajudar alguém, não ajude só na situação, ajude ela a descobrir a sua natureza.
Porque você pode ajudar a situação da pessoa, ajuda ela na situação dela, você vai lá e abençoa, vai lá e abençoa, vai lá e abençoa, mas ela nunca muda a sua natureza, ela nunca descobre realmente a sua natureza. Então na sua situação eu procuro ajudá-lo, mas não podemos comprometer a natureza das pessoas, porque se a minha ajuda compromete a sua natureza, isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Então Cristo precisa ser lembrado, Cristo precisa ser pregado, independente se ele nasceu dia 25 de dezembro ou não. Cristo ele precisa ser pregado. Eu preciso lembrar você da sua natureza. Deus criou você e disse: façamos o homem à nossa imagem, ou seja, a nossa natureza, a nossa semelhança, ou seja, a nossa identidade, e domine ele sobre todas as coisas. Amém, querido? Essa é a sua verdade, essa é a sua bênção. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Às vezes você vive às vezes num meio que é só você. E eu vou te falar uma coisa: o pecado, ele tem uma ação epidêmica. Como é isso, pastor? Se 10 pessoas estiverem num lugar e 9 estiverem praticando uma coisa, e chega alguém que não faz aquilo, ele é diferente, ele não faz, ele não pensa assim, e uma não estiver praticando aquele pecado, mas 9 está praticando, mas uma chega e não está, ele diz: não, eu não vou fazer isso. Aquele um está errado, porque ele é diferente. As pessoas podem dizer: ele é preconceituoso, ele é racista, ele é homofóbico, ele é radical, ele é religioso, só porque ele pensa diferente. Porque o pecado, ele tem uma ação epidêmica. As pessoas vão, aquele pecado que não é tratado, que não é trazido para a cruz, sabe, ele vai tomando espaço. E talvez muitas coisas que você vê como defeito na sua vida não é defeito, Deus pode estar vendo como virtude. Talvez você se ache diferente por pensar diferente, por ter a Bíblia como base. Porque eu vou te falar uma coisa: vai chegar um dia, escute bem isso, vai chegar um dia que ser crente radical é ser estranho. Vai chegar um dia que ser bíblico, ser cristocêntrico vai ser estranho. Mas eu quero te desafiar a continuar firme na rocha, meu irmão. Eu quero te desafiar a continuar firme, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Fica ali firme na presença de Deus, porque vai chegar um tempo que você, por pensar diferente, por fazer diferente, por não acreditar assim, meu Deus, eu vou te falar uma coisa: muitas coisas que você vê em você como defeito, não é defeito, é virtude. Não, pastor, é defeito. Pode ser virtude, é porque você precisa deixar Deus controlar isso. Porque se Deus controlar isso, isso vai ser virtude. Como assim essa impetuosidade que você tem, esse radicalismo que você tem na sua alma com as coisas de Deus, essa fome que você tem de justiça, esse amor que você tem? Se você deixa Deus controlar isso, querido, você vai perceber que isso não é defeito, mas você precisa deixar Deus controlar, porque senão isso pode ser usado para a sua queda. Moisés nasceu para libertar o povo de Israel, mas enquanto Deus não controlou o seu chamado, ele usou a sua indignação para matar um egípcio. Então tem coisas que Deus colocou aí dentro, mas Deus precisa estar no controle disso. Amém? Amém? De repente Deus te deu uma graça para ganhar dinheiro. Tem gente que tem uma graça para ganhar dinheiro. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Fala comigo. Tem ou não tem? Rapaz, se eu estou aí, eu digo: é eu aqui, Jesus. Tem gente que tem uma graça para ganhar dinheiro, mas a mesma graça que tem para ganhar dinheiro, ele tem para botar tudo fora. Por quê? Porque não deixa Deus controlar o dinheiro que ele ganha. Tem gente que tem uma graça de autoridade, tem uma unção de liderança tão poderosa, mas ao mesmo tempo que ele ajunta, ele espalha. Ele ajunta com a mão e espalha com a outra. Por quê? Porque ele não deixa Deus controlar a sua vida. Entrega o controle para o Senhor, entrega os teus caminhos para o Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Por que eu estou falando isso?
Eu quero usar a profecia de Amós no capítulo 11, capítulo 8, versículo de 11 a 14, quando Amós, ele profetizou, ele disse: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei uma fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar errantes, e do norte e para o oriente, correrão toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, como é certo que vive o teu Deus, ó Dan, e como é certo que vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Eu sei que essa palavra foi dada a Israel, mas eu quero usar esse texto para dizer para você que está vindo dias que o povo vai sentir fome da palavra de Deus, irmãos. Irmãos, eu tenho sentado em muitas mesas. Quando eu não estou no púlpito, eu estou nas mesas com políticos, com jogadores de futebol, com empresários, com pessoas de negócios, com pessoas carentes. Às vezes estou lá na beira-rio, sento no meio fio, na calçada, com um cara que dorme na rua, para perguntar: e aí, cara, por que você está na rua, velho? Eu sento em várias mesas, e eu tenho visto a mesma coisa em todas as mesas. Muda a questão social das pessoas, muda a sua crença, muda a sua linguagem, o seu vocabulário, mas o que não muda é a mesma coisa. Todos estão com fome da palavra de Deus. Todos estão com fome das Escrituras, irmãos. Todos querem uma solução, todos querem. Aquele cara que está na rua, ele quer uma solução para onde ele vai dormir aquela noite. Aquele empresário, ele quer uma solução porque ele está atarefado demais, ele não sabe como achar tempo para sua esposa, para sua família. Então eles estão procurando a palavra em todos os lugares. Irmãos, eu tenho amigos coaches, eu tenho amigos psicólogos, psiquiatras, eu tenho amigos analistas de comportamento. As pessoas estão procurando a palavra de Deus no PNL, na hipnose, nos remédios, no misticismo, nas doutrinas orientais. Todo mundo, eles não sabem onde achar, mas está todo mundo procurando. Todo mundo está procurando tudo para encontrar solução e equilíbrio. Por quê? Porque o mundo está de perna para o ar, meu amigo. E só Jesus pode mudar essa nação, e só Jesus pode mudar os nossos dias. Amém? Só Jesus. Por isso, levanta a mão que eu preciso profetizar para você. Por isso eu quero pedir, eu quero pedir, em nome de Jesus, aos coaches, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos terapeutas, aos analistas, aos professores: por favor, se utilizem da palavra de Deus. Se utilizem da palavra de Deus aonde você estiver, não perca tempo. Se utilizem, porque tem um povo com fome. Mas lá não é o verdadeiro evangelho. Mas lá não é. Mas quem tem fome encontra comida. Ei, quem tem fome vai encontrar. Quem tem fome não bebe água doce. Água doce não mata a sede. Quem tem sede quer água pura. Amém? Quem tem sede quer água pura. Então, por favor, queridos, só quem pode tocar as ruelas do nosso país, as vielas do nosso país, os becos do nosso país, só quem pode tocar é a palavra de Deus. Então pregue o evangelho onde você estiver. Amém? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os 5 nomes redentivos do Senhor. Maravilhoso, é prodígio, extraordinário. É uma coisa difícil de compreender. Está se referindo a atos divinos. Meu Deus, é difícil de fazer, é difícil de compreender, é incompreensível. Então a gente não sabe definir, a gente diz maravilhoso. Assim é Jesus. O seu nome também é conselheiro, aquele que vem para avisar, para consultar, para dar conselho, para deliberar, para planejar. Outro nome redentivo de Jesus também é Deus forte. Aqui a palavra Gibor quer dizer valente, corajoso, guerreiro, prevalecente, soldado, homem intenso. O seu nome também é Pai da eternidade, perpetualidade, é para sempre, é de futuro contínuo.
O seu governo não tem fim. É nessas bases que eu preciso estar firmado. Nós vimos aqui no teatro um menino no colo da mãe e do pai, representando Maria e José. Ei, aquele menino cresceu, aquele menino morreu por mim e por você, aquele menino ressuscitou, aquele menino subiu aos céus, foi exaltado por Deus, e aquele menino um dia voltará. E quando Jesus estava subindo, os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, um dia ele voltará. Diga comigo: o mesmo Jesus. Querido, a igreja pode ter mudado. Muitas pessoas estão dizendo: a igreja morreu, a igreja mudou, a igreja não é mais a mesma. Irmão, a igreja pode mudar, mas o Jesus da igreja ainda é o mesmo. Aleluia! É o mesmo, e ele voltará um dia. E essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. Nós cremos no príncipe da paz, no governante, no líder, no comandante, no nobre general que é Cristo, no completo. Aleluia. Eu já tive o privilégio de ir em Belém da Judéia. Nós tivemos um culto lá, fizemos um culto lá. Fomos numa caravana e fizemos um culto lá em Belém. Deixa eu falar um pouquinho para você. Primeiro, você sabe, já repeti, dia 25 não foi o dia que Jesus nasceu, né? Mas Romanos capítulo 14, versículos 5 a 9 diz: ninguém nos julgue por dias, por luas, por datas. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23 também diz: ninguém vos julgue por dias. Deixa eu falar um pouquinho de Belém para você, a parte histórica de Belém. Belém fica a 9 quilômetros de Jerusalém, tem 35 mil metros quadrados. A população de Belém hoje é 40 mil habitantes, sendo 32 mil muçulmanos e 8 mil cristãos. E os pastores moravam ali em Belém. Nós tivemos o privilégio, né, amor, de fazer um culto nesses lugares onde Davi, irmão, o tataraneto de Raabe, o bisneto de Ruth, oh meu Deus, Davi estava ali em Belém, e foi um dos lugares mais extraordinários que eu fui em Jerusalém. Nós vamos lá todos os anos. Eu não vou lá para adorar o lugar, para adorar a terra, eu vou para preparar o lugar. O nosso coração é preparar o ambiente. E os pastores moravam em Belém, por quê? Porque os campos ali eram férteis. É o mesmo campo de Ruth e Boaz. Boaz, que você sabe, filho de Raabe, que se casou com Ruth, a moabita. Boaz, filho de Raabe. Davi era bisneto de Ruth, tataraneto de Raabe. Ele apacentava as ovelhas nos campos dos seus pais. Então você vai perceber que aquele lugar onde Jesus nasceu já era um lugar de remissão, já era uma terra de remissão. Porque quando eles invadiram Jericó, eles trouxeram quem na bagagem? Uma família só, a família de Raabe. E você conhece a história? Raabe era uma prostituta em Jericó. E eles trouxeram ela e toda a sua família. E para recebê-la no acampamento judaico, ela tinha que ser recebida por um homem. Ela tinha que se casar. E Salmão, um homem chamado Salmão, casou com ela. Trouxeram Raabe, por se tratar de uma prostituta, ela precisava ser remida para entrar no arraial. Aí eu estou contando a história para você entender porque Jesus nasceu até no lugar certo. Até no lugar certo Jesus nasceu. Ela precisava ser remida para entrar no arraial. E Boaz era filho de Raabe. E Boaz remiu Ruth, a moabita. E onde é que você acha que Boaz aprendeu sobre remissão? Ele aprendeu em casa, irmão, com a mãe dele. A sua própria mãe que ensinou sobre remissão para ele. Sua mãe Raabe foi remida por Salmão, Moabe, que hoje é a Jordânia.
Nós tivemos há 2 anos atrás na Jordânia. Deus restaura Moabe em Ruth. Deus restaura Moabe, o incesto de Ló, em Ruth. Deus restaura Ruth em Boaz. Boaz, o remidor. Você vai, bota aqui para mim, dá para botar a Bíblia aqui? Bota aqui para mim, Ruth capítulo 4, versículo de 9 a 12. Olha que coisa linda. Ruth capítulo 4, versículo de 9 a 12. Então Boaz disse aos anciões e todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que lhe pertencia, a Alimeleque e a Quilion e a Malom. Olha o versículo 10. E também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Olha o que eles respondem. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Versículo 12: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Belém de Judá. Você vai vendo a história de remissão. A história de remissão. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Meu irmão, os anciões disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor a esta mulher como Raquel e Lia, que juntas edificaram Israel. Seja a tua casa como de Pérez, que Judá teve de Tamar. Você conhece a história, Judá e Tamar. Seu nascimento se deu em uma família de remidores. Meu pai, irmão, Judá foi restaurado. Judá foi restaurado, foi remido. Se você olhar para a promessa de Judá em Gênesis 49, versículo de 8 a 12, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, eu estou contando a história para você. Por que Jesus nasceu em Belém da Judeia, em Belém de Judá? Foi restaurado, ele se arrependeu, Judá. E você vai ver a promessa de Judá. O Judá que vendeu José, se diga de passagem. Quando os ismaelitas passaram, Judá vendeu José, entregou José. Foi Judá que negociou com os ismaelitas que levaram José para o Egito. O mesmo Judá que vendeu José para os ismaelitas, agora José é o governador do Egito. Anos depois, José é governador do Egito, e José quer segurar o seu irmão mais novo, Benjamim. Agora Judá diz assim: não, deixa que eu fico no lugar dele. Aí Judá conta a história para o seu irmão José, que ele não sabia que era irmão. Disse: eu já vendi um irmão, agora deixa eu morrer pelo outro. O primeiro ele vendeu, depois ele se arrependeu. Por isso você vai ver que a promessa sobre Judá, Jesus nasceu de uma descendência de remidores. Jesus descendente de Judá, descendente de Ruth, descendente de Tamar, descendente de Raabe. Todas essas pessoas foram remidas. O seu Salvador nasceu numa casa de remissão. Ele tem autoridade para remir você por morrer na cruz e ressuscitar. Por isso você vai ver na genealogia de Jesus, Raabe, Ruth, Tamar, até Batseba. Que coisa maravilhosa! O seu Salvador, ele nasceu em casas de remidores, inclusive em Belém. Dessa remissão nasceu Jesus. Judá provou remissão, Tamar provou remissão, Raabe provou remissão, Ruth provou remissão, Tamar provou remissão. Jesus nasceu dessa descendência.
E olha a promessa sobre Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu não sei o que aconteceu na sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito coletivo e você está encaixado nesse propósito. O plano pode ter mudado no caminho, mas o propósito ainda é o mesmo. O Jesus que nasceu numa casa de remissão ainda vive para remir você e a sua casa. Então se alegrem, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O povo que vivia em trevas viu a maravilhosa luz. Ei, eu não sei o que você viveu nos planos, pastor, mas eu tinha um projeto, o projeto não mudou. O propósito é coletivo, o propósito. Então, deixa o pastor Luiz ensinar um princípio. Melhor do que conhecer o propósito para a sua vida é conhecer o propósito de Deus, porque o seu propósito está encaixado no propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, pastor? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então qual é o propósito de Deus? Todo mundo e toda criatura. Esse é o propósito de Jesus, todo mundo e toda criatura. Qual é o propósito de Jesus? É os evangélicos? Não, é todo mundo e toda criatura. Então agora que eu já sei o propósito de Deus, eu não vou pegar Jesus e querer encaixar Ele no meu modo de vida, não. Melhor do que conhecer o propósito individual para você é você conhecer o propósito eterno de Cristo e você viver para isso. Amém, querido? Então, Judá tem muito a ver com tudo isso. A viagem de José e Maria de Nazaré para Belém, meu irmão, é 200 quilômetros. Eles devem ter levado pelo menos uns 30 dias. Nazaré, eles foram para fazer, eles saem de Nazaré para Belém para fazer o censo que César mandou fazer. Eles levam pelo menos 30 dias. Nós estivemos lá, a gente foi conhecer hospedarias, como que as casas da época eram casa de pedras, irmãos. Quando você vê uma hospedaria, quando você vê que Jesus nasceu num estábulo, você pensa naquela casinha de madeira como nós vimos aqui, porque é a nossa realidade, só que era de pedra. E como que era a hospedagem? As pessoas ficavam hospedadas na beirada da caverna, na entrada da caverna, por causa do ar puro. E os animais, eles ficavam lá no fundo da caverna. Quando diz que Jesus teve que ficar no estábulo, é porque não tinha mais vaga na entrada da hospedaria. Ele teve que ficar lá com os animais. E aí se cumpre o que Isaías disse no capítulo 1, versículo 3, que até o boi e o burro sabem quem é o seu Senhor. Até o boi e o burro sabem quem é o seu Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 3. O Senhor diz: mas Israel não sabe. O boi e o burro viram o nascimento de Jesus, mas Israel não viu. Então deixa eu te falar uma coisa. Os pastores também viram, os magos também viram. Os pastores, eles foram os primeiros a chegarem ali. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14, depois você estuda em casa. Os primeiros a receberem a notícia foi os pastores ali na região, porque essa era uma região de pastores que não eram aceitos, inclusive no Egito, na época que Moisés nasceu, na época que o povo foi levado, capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que eles não eram aceitos, e eles foram o primeiro a ver. Eles foram o primeiro a receber a notícia. A primeira cantata de Natal foi com os pastores, que os anjos vieram e se misturaram com as vozes dos homens e cantaram. Então deixa eu te falar uma coisa, você tem motivo sim para celebrar o seu Natal, porque Jesus nasceu. Amém, irmão? Amém. Vai sair tanta coisa que o Natal é do diabo,
que o panetone é o pão do diabo. Ô irmão, se o panetone é o pão do diabo, vai ser bom assim lá no inferno. Meu Deus, eu já contei para vocês a história do... Já contei. É que a gente conta todo ano, é melhor gravar um vídeo, né? E deixar, né? Eu não vou mais contar, eu prometo. Mas tem gente que não sabe, não é, gente? Quem não sabe a história do panetone? Oh, não sabe, eu sou obrigado a contar, eles não sabem. Quem não sabe? Não, eu vou contar para vocês. Há uns anos atrás eu estava no mercado comprando panetone. Porque é bom, irmão, deixar o comum sozinho. E o bicho é bom. E aí eu peguei 2 panetones, botei num carrinho. Passou um irmão e disse: você come esse pão? Eu digo, com medo já, né? Falei. Só fiz assim, ele disse: esse é o pão do diabo. Aí eu falei: irmão, rapaz, é bom pra caramba esse pão, não pode? No inferno, o inferno não tem uma ideia dessa, não. Isso é ideia de gente de Deus. Eu disse, mas daí para, né, um senhor já, eu peguei, devolvi o panetone, esperei ele virar. Quando ele entrou no corredor, botei de volta e botei as coisas em cima. Botei as coisas em cima. E por sinal, na caixa do panetone contava a história do panetone. Numa ilha da Itália, tinha um padeiro, um cara chamado Tony. E ele se apaixonou por uma jovem da vila. E para impressionar a mãe daquela jovem, ele fez um pão enorme, encheu de frutas cristalizadas dentro. E deu para aquela mulher. Era uma novidade na vila. Quem comeu disse: que é isso? Não, isso é o pão do Tony, que é panetone. Então panetone é o pão do Tony. É o pão que ele fez para a sogra, que seria a futura sogra dele. Então o panetone não é o pão do diabo, é o pão da sogra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ama sua sogra? Eu também. Eu amo, ela morreu, mas eu ainda amo. Glória a Deus. Irmãos, então para de ficar... Ah, porque isso é do diabo, aquilo é do diabo. Irmão, nem o inferno é do diabo. Aproveita as datas. Ah, mas uma festa pagã. Mas você não é pagão, você é cristão. E se eles usaram a data que Jesus nasceu, que a gente sabe que não é, você sabe que não foi em dezembro, porque dezembro em Israel é inverno, e os pastores não estariam no pasto com as ovelhas no inverno. Ele deve ter nascido ali em abril. Mais ou menos em abril que Jesus deve ter nascido, por ali. Deve ter sido, né? Também não importa. Também não importa. Uma vírgula no lado errado. Sabe, mas a gente tem que festejar a morte de Jesus, não o nascimento. Rapaz, mas as pessoas gostam elas gostam de celebrar a morte. Porque ele nasceu. O que é, Fábio? Exatamente, porque não se compreende o mistério da encarnação. Então, querido, compra presente, dá presente para o seu cônjuge, para o seu pastor, dá presente para os seus amigos, porque tudo do diabo. Porque, irmão, nem o inferno é do diabo. Jesus teve que fazer o inferno, porque o diabo não tinha inferno, era adorado na bacia, na esquina. Deixa eu te falar uma coisa: para de entregar tudo para o diabo. Celebre sim. Compra panetone, compra o peru, compra o tender, faz um jantar, reúne a sua família, abre as escrituras, ensina para os seus filhos e netos, para os seus bisnetos, o que significa Jesus nasceu. Amém? Jesus nasceu. Aproveite, mas não viva só no espírito natalino. Não seja bom só agora.
Não dê cesta básica só agora. Não ajude pessoas só agora. Faça o ano inteiro, irmãos. A gente fica mais sensível. Lembra dos entes queridos que já morreram. Lembra do pai que não está mais, da tia, da mãe, do filho. Meu Deus, irmãos, que a gente seja bom o tempo inteiro. Que a vida de Jesus crie vida em nosso coração. E que a gente aproveite isso. Porque o meu Jesus nasceu numa terra de remissão, numa família que foi remida. E até hoje, evangelho é remissão pura, irmãos. Evangelho é para tirar pessoas do caos, para aqueles que viviam em trevas vejam a sua maravilhosa luz, para aqueles que querem ser transformados, não querem mais viver do mesmo jeito. Eu nunca vi ninguém correr para Jesus e continuar do mesmo jeito. Eu nunca vi ninguém viver com Jesus, mas viver com Jesus na íntegra. Até os magos, você viram os magos aqui trazendo presente? A gente acha que era só 3 magos, né? Porque era 3 presentes. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could be. Midnight on the avenue, the world is painted gold. The neon signs are whispering the stories left untold. We're dancing on the crosswalk like we're part of something bright. 2 silhouettes becoming stars against the velvet night. And every heartbeat echoes through the alleys in our minds. We're chasing every moment like we're running out of time. Meet me where the city glows, where every streetlight knows the secrets in the shadows and the truth the skyline shows. Take my hand, we'll lose control. Let the glowing pavements pull our souls. Tonight we're writing futures no one else will ever know. Meet me where the city glows. Traffic lights are flickering like signals from the past. The echoes of our footsteps saying this night shouldn't last. But
shadows and the truth the skyline shows. Take my hand, we'll lose control. Let the glowing pavements pull our souls. Tonight we're writing futures no one else will ever know. Meet me where the city goes. Meet me where the city goes. Mas a Bíblia não relata que eram 3 magos, ela diz que eram 3 presentes. E porque há 3 presentes, a gente calcula que seja 3 magos, mas pode ser mais, eles não viajavam sozinhos, eles viajavam em comitivas. Pode ser muitos magos. Esses magos, eles viram uma estrela, eles foram atrás de Jesus. E se você ler Daniel capítulo 2, você vai entender por que eles foram atrás de Jesus. Porque um dia Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua que ninguém conseguiu revelar o sonho. Então ele mandou matar todos os magos de Babilônia, todos os adivinhos de Babilônia. Mas um jovem lá chamado Daniel disse: diga para o rei preservar os magos, porque eu vou orar ao Senhor e o Senhor me dará a revelação. Daniel capítulo 2, depois você lê, você vai entender por que os magos estavam lá. Eu quero trazer esclarecimento para você sobre isso. Por que os pastores estavam lá? Por que os magos estavam lá? Capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor mandou matar todos os magos, adivinhos. Daniel comprou a briga e disse: não, diga para o rei se aquietar, eu vou orar ao Senhor. Daniel entra no palácio do rei e não espera nem o rei contar o sonho. Ele diz: o sonho do rei é esse e a revelação é essa: a estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata. E foi contando tudo da estátua. E assim ele revelou o sonho do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz assim: e por causa disso os magos foram preservados. Aqueles magos começaram a contar para as suas gerações que, olha, nós somos preservados aqui na Babilônia por causa de um jovem hebreu chamado Daniel. E eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. Ah, meu Deus, um homem só pode fazer a diferença de geração em geração. E eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. E eles foram estudando, e uma geração contou as maravilhas para outra geração. E eles descobriram porque eles eram astrólogos, eles eram magos, eles estudavam os astros. Eles descobriram que uma estrela no céu seria um sinal do nascimento do Messias. E quando eles viram a estrela, eles disseram: ele vai nascer, vamos para lá. Eu estou falando de pelo menos 500 anos depois, irmãos. 500 anos depois. Eles ainda tinham gratidão no seu coração pelo um Deus que os preservou. E eles chegaram lá inocentes, foram procurar Herodes. Chegaram inocentes. Cadê o rei dos judeus? Herodes: rei? Que rei? A gente viu a estrela dele. Então os presentes, eles não levaram presente para um bebê. Para bebê você dá talco, dá fralda, dá chuca, dá tip-top, body. Eles levaram presente para um rei. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Eles reconheceram naquela criança um rei. E quando eles viram a estrela, eles foram atrás. E quando eles chegaram, eles se prostraram, deixaram os presentes. Ei, Deus não se revelou para os sacerdotes que estavam no templo. Deus se revelou para os magos. Porque Deus não se revela para religiosos. Ele se revela para quem tem interesse de conhecer quem Ele é. Ele se revela para quem tem interesse. E se você tem interesse de saber quem Jesus é, dá um glória a Deus de Jesus Cristo. Dá um glória a Deus de crente. Meu Deus. Então talvez você não saiba,
A revelação que você está tendo hoje, a vida que você está gastando no Evangelho hoje, você não sabe quantos anos vai perpetuar isso. Quantas pessoas um dia vão ler seus livros? Daqui a 200 anos, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, daqui a 300, eu não sei quando Jesus volta. Eu estou esperando. Mas eu estou me preparando para que Ele volte amanhã. Mas eu estou trabalhando para como se Ele fosse levar 500 anos. Por isso nós queremos influenciar, nós queremos deixar marcas nas pessoas. Uma marca de um evangelho sadio, irmãos. Com panetone ou sem panetone, com peru ou sem peru. Mas nós não vamos perder nenhuma oportunidade que Deus nos der. Ah, mas a estrela é dos astros. Ah, pode ser o que for. Eu vou usar tudo. Eu vou me fazer de tudo para ganhar a todos, para que por todos os meios eu possa salvar alguns. Por isso, você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Cristo, você que está aqui nessa noite, que ainda não disse: eu quero Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Pastor Luiz, eu quero conhecer Jesus. Eu estou te dando dicas de como você pode fazer para conhecer Cristo. Não é só ir à igreja todo domingo, cara. Não é só ler a caixinha da promessa toda semana. Você precisa mergulhar. Jesus te salvou. Jesus preservou a tua descendência. Por mais homens como Daniel. Por mais homens que pulam na frente. Não, mas não é da minha igreja, não vou orar não. Daniel poderia ter dito: eu revelo o sonho do rei, mas só se o Senhor matar esse povo que é de outro ministério. Eu revelo o seu sonho, mas só se o Senhor dá fim nesse povo que é de outra religião. Não, Jesus não é religioso. Jesus não é católico. Ele não é evangélico. Ele não é espírita. Ele não é budista. Ele é santo. Você diz: santo, porque eu sou santo. Quantos evangélicos que você conhece que não são santos? Então, por favor, entenda o que eu estou falando hoje. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Deus forte é o seu nome. Alguém dá glória a Deus aí, me ajuda. Alguém dá glória a Deus aí, me ajuda. É esse Jesus que você precisa. Maravilhoso, Admirável, tão